Pessoal, vamos ao nosso giro pela política do dia 24 de outubro. Obrigado a vocês que vêm assistir o nosso quadro aqui nas mídias alternativas. Aqui a gente vai falar sobre várias notícias de política relevantes, mas que a gente vai evitar falar lá no canal principal do YouTube para evitar o problema da censura, né? Gente, dia 24, hein? Faltam 6 dias para as eleições. Vamos falar hoje notícias trazidas por Ash14, Anão do Capistão e várias outras pessoas. Vamos falar sobre a situação nos estados que tem segundo turno, como é que tá por ali, a enxurrada de pesquisas que vai vir essa semana. A direita tá com Lula, segundo a esquerda. E o sonho do Lula que vai se tornar realidade para Bolsonaro. Muito mais coisas, vamos começar dando uma olhada nas pesquisas aqui, né? Como vocês sabem, não tem nenhuma novidade aqui ainda. Mas hoje sai IPEC para presidente. Você sabe, IPEC é aquela pesquisa maneira, legal, super gente boa, que sempre coloca o Lula lá em cima e o Bolsonaro lá embaixo, mas felizmente sempre erra também, né? Mas já saiu o IPEC dos governadores. E, de novo, o IPEC erra pra caramba. O IPEC era o antigo IBOP. E vamos ver como é que está a situação nos estados, porque embora o foco nosso principal seja a presidência da República, evidentemente ainda tem vários estados aí com a situação ainda não definida e que são importantes para a política global, né? Então vamos ver como é que estão aqui os estados. Em Alagoas, o Paulo Dantas, mesmo com todo o escândalo que aconteceu perto dele, as malas de dinheiro e coisa e tal, ele aparece com 49% dos votos contra 40% do Rodrigo Cunha. Não é um empate técnico, mas está perto o suficiente para virar isso daqui, hein? O pessoal de Alagoas acho que dá para virar esse quadro, porque, lembra, IPEC sempre erra mais para o pessoal mais da esquerda. Então certamente está ajudando o Paulo Dantas. Com esse escândalo todo em cima dele, eu acho que dá para virar isso daqui, né? Vamos torcer aí pelo Rodrigo Cunha. Amazonas está tranquilo, o atual governador, Wilson Lima, que é apoiado pelo Bolsonaro, está mais de 10 pontos na frente do Eduardo Braga, que é apoiado pelo pessoal do Lula, então deve ganhar com certa facilidade. Lembrando que, se está com essa diferença aqui, o IPEC sempre erra a favor da esquerda, então a diferença deve ser até maior ainda, né? Na Bahia, a situação está complicada, tá? Porque o Jerônimo Rodrigues, do PT, está aparecendo na frente do ACM Neto. O ACM Neto, no início da campanha, chegou a se falar que ele ia ganhar no primeiro turno, e coisa e tal, mas os petistas fizeram uma campanha lá na Bahia forte, com muita compra de votos, muita coisa, acabou indo para o segundo turno e está arriscado agora o Jerônimo Rodrigues, do PT, ganhar do ACM Neto. Ainda está uma diferença pequena. De novo, lembra? IPEC sempre erra para a esquerda, então certamente o ACM Neto está melhor do que isso daqui, né? Mas vamos ver. Bahia, eu acho que não dá para contar com nada aqui, vamos torcer pelo ACM Neto, mas não dá para garantir nada, né? No Espírito Santo está dando que o Casagrande, Renato Casagrande, que também é do PSB, que é lá da esquerda, que é o atual governador, está disputando com o Manato do PL, que está bem atrás. Eu já vi pesquisa mostrando muito mais perto isso daqui, empate técnico inclusive. Eu acho que dá para o Manato virar essa disputa lá no Espírito Santo. Ainda mais que Bolsonaro está indo muito bem lá no Espírito Santo também. Acho que o Manato tem tudo para ganhar do Renato Casagrande. Mas vamos ver como é que a coisa caminha lá. Não me parece certo para nenhum dos dois casos aqui, né? Mato Grosso do Sul está empate técnico do Capitão Contar com o Eduardo Riedel. Ambos são apoiados pelo Bolsonaro, então meio que não faz diferença. O Lula não tem ninguém aqui, né? Na Paraíba tem empate técnico entre o João Azevedo e o Pedro Cunha Lima. Embora eu não tenha muita simpatia pelo PSDB, o PSDB é menos esquerda do que o PT. Então eu vou estar torcendo para o Pedro Cunha Lima, acho que tem chance, tá 47-42. Em tese não está nem empate técnico, mas eu acho que com uma semaninha para eleição dá para virar isso daqui. E lembra que, de novo, o IPEC erra a favor da esquerda. A esquerda mais radical aqui é o PSB, então está certamente sendo ajudado pelo IPEC, né? Pernambuco também, tomara que a Raquel Lira ganhe. A Raquel Lira está na frente da Marília Arraes, né, ela do PSDB. De novo, o PSDB é esquerda, mas é menos esquerda do que o PT. Então, e ela, na verdade, não é nem PT, é Solidariedade, mas vai por mim, é do PT, é da turma da esquerda radical lá, né? Então a Raquel Lira deve ganhar em Pernambuco, muito boa a ideia. Rio Grande do Sul, uma surpresa, olha só, segundo a pesquisa do IPEC,
o Eduardo Leite está na frente com 50% dos votos e 41% do Onyx Lorenzoni do PL. Né? O Onyx Lorenzoni ficou em primeiro lugar no primeiro turno, mas provavelmente o Eduardo Leite herdou votos de outros candidatos, ficou todo mundo contra o Onyx Lorenzoni, e com isso, segundo a IPEC, o Eduardo Leite está na frente. Eu desconfio do IPEC e desconfio ainda mais do IPEC no Rio Grande do Sul. Para quem não lembra, o Ibope no Rio Grande do Sul foi quem disse que a Manuela Dávila ganharia no primeiro turno para a Prefeitura de Porto Alegre, e ela sequer foi para o segundo turno. 2 candidatos estavam na frente dela. Esse pessoal do IPEC, o IPEC e Ibope é a mesma coisa, vocês sabem, né? O Ibope errou tanto na área de pesquisa eleitoral que decidiu criar uma empresa à parte chamada IPEC para não manchar o nome do Ibope, né? Enfim, e no Rio Grande do Sul particularmente erra muito, mas muito para a esquerda. Então, eu sinceramente ainda acho que o Onyx Lorenzoni leva essa, hein? Vamos ver. Certo, não é. Aliás, certo, nenhuma dessas eleições mas certamente o Onyx Lorenzoni consegue ganhar essa fácil, porque esses números aqui, certo, Ibope, no Rio Grande do Sul, meu amigo, esquece. Rondônia tem um empate técnico entre o Coronel Marcos Rocha e o Marcos Rogério. Ambos são apoiados pelo Bolsonaro, mas o Marcos Rogério seria o ideal realmente, né? Vamos ver, aí que não faz muita diferença não, ambos apoiam o Bolsonaro, o Lula nem tem chance lá, né? Santa Catarina, se tem uma eleição que pode se dizer que já está decidida, é essa de Santa Catarina, mas mesmo assim é arriscado falar isso, é o que eu falo. Eleição, meu amigo, só acaba quando termina. O Jorginho Melo, que é do PL, está com 59% e o Décio Lima, do PT, está com 26%. Então a vantagem aí de mais de 20 pontos, quase 30 pontos, não, mais de 30 pontos, é realmente uma vantagem avassaladora, é muito difícil para que o Décio tenha qualquer chance. Mas, de novo, se você é de Santa Catarina, não deixe de votar, tem que votar no Bolsonaro, votar no Jorginho também. Esse negócio de que eleição já está ganha, não vou votar, é muito arriscado no final, né? E em São Paulo, lógico, está o Tarcísio com 46% e o Haddad com 41%. Então eles estão dizendo aqui que está quase na margem de erro. A gente sabe, de novo, vai ser uma lavada do Tarcísio em cima do Haddad lá em São Paulo, que a gente sabe como é que é esse esquema, e IPEC sempre tenta ajudar os candidatos da esquerda. De qualquer forma, estão sendo honestos de pelo menos colocar o Tarcísio na frente. Ele certamente está muito na frente. Custa muito crer que eleitores do Rodrigo Garcia resolveram votar no Haddad a essa altura do campeonato, né? E, bom, no final, a gente tem aqui no Sergipe o empate entre Rogério Carvalho, do PT, e Fábio, do PSD. Que também nenhum dos dois me agrada. A verdade é que 2 esquerdistas lá, o Fábio seria menos pior, porque justamente não é do PT, né? Mas não faz assim tanta diferença no final das contas. É isso daí, essa é a situação nos estados que tem segundo turno. Lembrando que a eleição, dia 30 agora, é Bolsonaro para presidente, e aí, conforme o seu estado, você escolhe o governador aí. Lembrando sempre que o voto é primeiro governador, depois Bolsonaro, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, em outros estados que não vão haver segundo turno, você vai votar só para presidente, é rapidinho. Bom, como eu falei, vai sair nessa segunda-feira a 4ª pesquisa do IPEC nacional. Vai sair hoje. Eu imagino que quando esse vídeo estiver saindo, já saiu a pesquisa, que eles costumam lançar por volta do meio-dia, mas eu não tenho como esperar, porque se eu esperar a pesquisa sair para fazer o vídeo, aí o vídeo só vai sair lá para as 3 horas da tarde, então eu vou fazer o vídeo antes da pesquisa sair, até porque IPEC a gente não espera muita coisa. As 3 pesquisas deram basicamente o Lula lá na frente, o Bolsonaro lá atrás, e não espero nada de diferente nessa pesquisa aqui, né? Bom, vamos falar sobre um acontecimento trágico que aconteceu aqui em Belford Roxo, aqui na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O nome do rapaz é Ronald Santana do Nascimento, ele é bolsonarista, estava com um carro todo adesivado de Bolsonaro e estava andando lá no caminho dele, lá perto da Baixada Fluminense. Em determinado momento ele chegou perto de uma manifestação petista, uma manifestação pró-Lula lá. Eu não sei se o Lula estava em Belford Roxo ontem, não sei exatamente o caso, mas o que aconteceu? Tinha uma retroescavadeira da prefeitura justamente interrompendo o trânsito para evitar as pessoas atrapalharem a carreata do Lula lá, ou a manifestação do Lula na região. Então houve um desentendimento entre os dois, mas, segundo eles estão dizendo aqui,
Chegou até, o cara falou, não, tudo bem então, cumprimentou o sujeito lá da prefeitura e pegou o carro, ia entrar no carro para sair dali, e daí o cara da prefeitura moveu a pá da retroescavadeira, atingindo ele e o carro e matando o bolsonarista ali na região, né? A crueldade desse tipo de coisa, o cara era um funcionário da prefeitura de Belford Roxo. Belford Roxo é uma prefeitura que está nas mãos da esquerda, está na mão do PCdoB da esquerda aqui no Rio de Janeiro, Denis Daltman, nem conheço o cara, mas enfim, o prefeito é da extrema esquerda aqui no Rio. Então o funcionário dele estava querendo, tudo bem, você pode dizer até que bloquear a rua para evitar contato com os lulistas até seria uma coisa razoável, mas de maneira alguma pegar um cara que estava indo embora, estava de costas, indo para o carro, atingir ele com a pá mecânica, é um absurdo completo. Parece que o operador da coisa fugiu. É possível que ele estivesse tentando fazer uma brincadeira ou só sacanear o cara e coisa e tal, mas o fato é que um absurdo completo. Matou o cara, o Ronald Santana, o funcionário da prefeitura de Nova Iguaçu, de Belford Roxo. O cara da prefeitura do PCdoB, dos amigos do Lula, matou um bolsonarista do nada, do nada. Eles estão falando aqui de discussão em trânsito e coisa e tal, mas lembra, é briga de trânsito por causa da passeata do Lula e o cara tava com um carro adesivado com o Bolsonaro, né? A gente sabe, a mídia não vai ajudar a divulgar esse tipo de coisa, então a gente vai divulgar por aqui para todo mundo ficar sabendo que, olha só, esse pessoal da esquerda é muito pior. É verdade, o Roberto Jefferson fez uma paquinada, uma traquinada terrível lá com aquele negócio de dar tiro na polícia. Isso é uma besteira, isso nunca resolveu problema nenhum em época nenhuma do mundo. Então, claramente fez isso para prejudicar Bolsonaro mas, de qualquer forma, não matou ninguém. Os agentes policiais ficaram até feridos, mas não matou ninguém e acabou se entregando e coisa e tal. Ao passo que o pessoal do PT matou um cara, funcionário da prefeitura. O funcionário da prefeitura fugiu, ninguém sabe quem ele é, estão procurando, estão investigando para identificar o autor desse assassinato, né? É muito curioso, né? A imprensa falando aqui, não, que olha só o Kennedy Alencar, né? A imprensa erra e ajuda Bolsonaro ao dizer que ele se desculpou. Caramba, ele fez o meia-culpa, ele falou lá no caso lá dos venezuelanos, se eu fui mal interpretado e coisa e tal, peço desculpas e coisa e tal. Mas o que é que esses caras querem, né? No final das contas, esse pessoal da imprensa quer arrumar confusão mesmo. Querem continuar explorando esse caso. Eu vou falar um negócio para vocês. Eles acham que isso está atingindo o Bolsonaro, quando na verdade não tá não, tá? É só na cabeça deles mesmo que isso faz diferença. Agora, essa aqui é uma notícia interessante. A bancada antiambiental terá 41% das cadeiras na Câmara, aponta a análise, né? O que é a bancada antiambiental? É a bancada do agro, mas a bancada favorável à mineração em terras indígenas, desde que licenciada e coisa e tal, tudo certinho. Ou seja, uma coisa excelente, acho ótimo isso daqui, acho que a gente vai conseguir avançar muita coisa, vamos conseguir deixar o Macron muito chateado, o que vai me deixar automaticamente muito feliz em fazer esse tipo de coisa aqui no Brasil, né? Então, os parlamentares verdes caíram de 30% para 27% da Câmara. Aqueles que são os antiambientais somaram 37%, foram para 42%, né? Ou seja, aumentou bastante, e no final das contas os parlamentares intermediários caíram também, ou seja, aumentou mais a bancada anti-ESG, anti essas medidas absurdas que o pessoal chama de ambientalismo, né? Veja, ninguém quer destruir a floresta ou acabar com a natureza, isso é uma idiotice isso. A questão é, esse pessoal fanático que quer usar essas causas para a própria promoção, para evitar a exploração de recursos naturais, assim, que tem que tomar cuidado na hora de explorar recursos, é evidente que tem, mas de forma alguma impedir totalmente isso, é o que esse pessoal quer, né? Felizmente, estão perdendo espaço no Brasil. Só Bolsonaro ganhar é o que falta. O Luciano Hang tem um áudio dele que, na época que o governo de Santa Catarina estava falando em aumentar o imposto sobre as empresas na região, e aí ele, numa discussão com o pessoal, ele falou mesmo, e ele confessou depois que falou isso mesmo, que demite metade dos professores, atrasa salário, não pode aumentar imposto no momento de pandemia, que os empresários estão todo mundo com a corda no pescoço, ninguém consegue se virar de jeito nenhum, dá um jeito aí. E eu concordo 100% com o Luciano Hang. Nessa daqui, ganharia meu voto de novo. Ele perdeu quando ele ficou chorando negócio lá de imposto nos importados chineses, achei aquilo chato pra caramba, não tem que proteger a indústria nacional coisa nenhuma, mas aqui ele tá certíssimo.
não pode aumentar imposto. O governo de Santa Catarina queria aumentar imposto bem na época da pandemia, ou seja, para prejudicar as empresas que estavam na pior situação. E o que ele falou foi o que eu já falei em vídeo também: demite funcionário público, demite professor, atrasa salário, dá o seu jeito aí. O Estado tem que viver com o que ele recebe de imposto e olhe lá, deveria diminuir cada vez mais os impostos, né? E eu não tenho problema nenhum, o PT tá usando isso para dizer, para tentar tirar voto lá do pessoal bolsonarista e coisa e tal. A verdade é a seguinte, meu amigo, lógico, os professores são é um número muito grande de pessoas na sociedade, podem se sentir atingidos por isso daqui, mas a maior parte das pessoas sabe que é isso que é a verdade. Tem que demitir funcionário público mesmo, tem que enxugar a máquina. Muito mais gente não é professor do que é professor. O Brasil 247 pegou uma gravação aqui no meio do corredor para dizer que o pessoal do jogo do Palmeiras estava contra Bolsonaro, né? Então pegaram um trechinho aqui, bem no corredor ali da torcida, vamos ouvir. Vocês ouviram, né? Só que quando tava lá no estádio mesmo, com o estádio todo cantando, olha só como é que foi. Ficou confuso, uma parte gritando é Bolsonaro, outra parte gritando mito, mas foi bem recebido pra caramba no estádio, lá no jogo do Palmeiras, que o Palmeiras ganhou de 3-0 do Avaí. Então é aquele negócio, né? A esquerda tentando usar torcida organizada contra Bolsonaro. A gente sabe que no futebol, particularmente nas torcidas organizadas, tem muito petista mesmo. Pessoal jovem, desmiolado, o que você imaginaria, né? Aí um exemplo disso daqui é o Casimiro, né? O Casimiro criticou a montagem do Flávio Bolsonaro com o número 22, dizendo que o meu voto é 13, coisa e tal, meu voto é pelo Lula, né? E o Casimiro falou aqui que assim que acordei viu uma montagem tosca feita com o intuito de enganar o eleitor e coisa e tal, usando sem minha autorização, usando minha imagem sem minha autorização para firmas eleitorais. Reafirmo minha posição de insatisfação com o atual governo. Como sabem, dia 30, meu voto é 13. O Casimiro é um cara novo, nunca viveu na época do PT, só isso explica esse tipo de posição dele, né? O Bolsonaro depois pediu desculpas, removeu a postagem, mandou retirar imediatamente. Se Deus quiser, Bolsonaro vai vencer e continuaremos resgatando o Brasil do caos deixado pelo PT. Então, respondeu bem o Flávio Bolsonaro, realmente tem que pedir desculpas nesse caso, não adianta insistir nisso daí, mas, Casimiro, porra, revê sua posição, cara. Esse negócio, o PT destruiu o Brasil completamente, para com essa ideia de achar que o errado nessa história é Bolsonaro. Não, Lula e Dilma é muito mais errado. O Matheus Piconelli está reclamando aqui que o segundo turno está focando em bobagem, o que não está no programa do governo de ninguém, né? Ele queria que os candidatos tivessem um embate de alto nível, discutindo ideias, e não ficando um acusando o outro de coisas absurdas. E olha só, Matheus, o culpado disso é o Lula. O Bolsonaro deixou muito claro o programa dele, é um programa de continuidade, todo mundo sabe o que está sendo feito no Brasil. O ministro da Economia vai continuar sendo o Paulo Guedes, então a expectativa é que o Brasil continue no mesmo caminho que está agora. As ideias do Bolsonaro estão todas claras. Agora, como que você vai discutir alguma coisa sobre ideias, sobre planos de governo, sobre futuro, se o Lula se recusa a dizer o que ele vai fazer? Ele está dizendo que, não, eu vou entrar e depois a gente vê o que vai fazer. O que a gente sabe que ele vai fazer é só tragédia, é acabar com o teto de gastos, voltar com o imposto sindical, é um monte de reforma retrógrada que não tem nenhuma lógica. É o que ele disse que vai fazer. Agora, plano econômico, ficou um monte de gente esperando que ele tenha um plano econômico liberal, que ele tenha uma visão mais liberal, mas eu estou falando, o PT não vai voltar PT paz e amor não, porque eles sabem que essa é a última oportunidade que eles têm de se agarrar ao poder. A cada dia que passa, a esquerda, não só aqui no Brasil, como no mundo todo, está perdendo força, porque a internet está deixando as pessoas mais espertas, está fazendo com que as pessoas reflitam mais sobre os temas. Então, com isso, a esquerda, que sempre foi baseada em refrão
óbvio, né? Ai, vamos proteger os pobres, vamos levar coisas de comer para quem tem fome, umas coisas assim que, ok, isso, a gente sabe que é isso, mas e aí, como que você vai fazer isso? Esse que é o problema, na hora de fazer esse tipo de coisa, eles acabam fazendo muita merda, né? Mas enfim, mas para esse pessoal de pouca inteligência política, que não participa do debate, basta essas palavras de efeito, essas frases de efeito, e é ali que o PT, que a esquerda é muito forte. Então, com a população discutindo mais política na internet, a tendência é isso continuar, a esquerda sabe que não consegue voltar ao poder, a menos que seja com a força. Então, o grande risco é esse, é o que eu falo. Eu não acho que se o Lula ganhar vai ser uma grande tragédia, porque ele não vai conseguir fazer muita coisa. Mas você pode ter certeza que ele vai tentar, ou seja, vai sacanear a vida nossa muito. Nós que damos opinião na internet, você pode saber que ele vai cancelar todo mundo. Vai ter o apoio do STF, então muito fácil cancelar geral no final das contas, né? Enfim, resumindo, a culpa de não estarmos focados em discussões de alto nível é principalmente porque o Lula não tem nenhuma proposta de fato. Tudo que ele tem é xingar Bolsonaro. E daí é por isso, o Matheus Piconelli, que o nível baixou agora no segundo turno. E continuam tentando insistir que, não, que o Alckmin não vai ser um vice decorativo. Esquece a galera dos cupinchas do PT todo ali, os cupinchas do Lula, tudo. Todo mundo sabe, ninguém gosta do Alckmin. O Alckmin foi colocado ali justamente para fingir que é uma coisa moderada e coisa e tal, para fingir que tem uma parte da direita dentro da esquerda, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, que é absolutamente falso. Alckmin só mostrou que ele não é de direita, que ele é de esquerda ao fazer esse tipo de coisa. Mas enfim, pode ter certeza, a única chance do Alckmin ter alguma relevância nesse governo seria após o impeachment do Lula. E o Lula sabe que isso é improvável. Por quê? Porque o STF não vai deixar, né? Então, sim, o Alckmin vai ser um vice decorativo, vai ficar encostado lá, não vai fazer nada. O Robson Bonin lembra aqui que o Lula perdeu uma oportunidade de ouro nessa campanha, né? Que depois que ele conquistou grandes nomes da economia, como o Meirelles, como o Pércio Arida, como nem sei mais quem, aqueles economistas todos do PSDB, tudo economista de esquerda, né? Mas ele poderia ter falado que não, que o nosso plano econômico vai ser esse, que o ministro da Economia vai ser o Meirelles, e realmente isso daria uma vantagem para o Lula. Uma parte considerável dos isentões, no final das contas, acabariam achando positivo apoiar o Lula, mesmo nessa situação terrível que está aí, mesmo sabendo que um voto no Lula é um voto pela absolvição do Lula, né? O que está acontecendo é isso, no final das contas é isso, a gente está votando aqui se o Lula realmente é culpado de todas as coisas que ele fez ou não. É o que ele vai usar, pode ter certeza. Mesmo que você esteja votando nele por outro motivo, pode ter certeza que o seu voto vai ser usado para dizer, não, o Lula não roubou não, olha só, até a população votou e declarou ele inocente, né? Então ele está dizendo aqui, repara o que o Bonin está falando, né? Que o Lula perdeu uma oportunidade de ouro, né? De falar que ia fazer uma política neoliberal, que ia chamar o Meirelles para ministro, porque ele pode falar isso e não fazer, né? É isso que o Bonin está dizendo aqui, está implicando aqui, porque a gente sabe que não vai fazer. O Lula vai entrar com os dois pés na economia justamente para tentar salvar a esquerda latino-americana. Tá todo mundo perdendo espaço, tá todo mundo na merda, o Lula tá querendo entrar para salvar os amiguinhos da América Latina dele. É o seu dinheiro, né? Aqui é muito engraçado o João Gabriel de Lima, né? O pessoal da esquerda tá delirando já a essa altura, né? Eles sabem que estão perdendo a eleição, sabem que Bolsonaro está crescendo, e nessas alturas já começaram a ficar delirantes aqui, né? A direita e a direita do B. A esquerda e a direita se uniram para achar que é hora de voltar a conversar sobre problemas concretos. Caramba, é o Lula que não fala sobre problema concreto nenhum. É o Lula que fica só dizendo que não, que vai tirar Bolsonaro, que não sei o que lá, que não sei o que lá. É o Lula que não fala de coisa concreta. Bolsonaro está dizendo exatamente o que ele vai fazer, como ele vai fazer, de que forma vai fazer, quem vai estar com ele nessa jornada. O Lula que não fala nada. Não, mas os problemas concretos, temos que unir a direita e a esquerda. A direita que ele está dizendo, adivinha? É o PSDB. Esse pessoal, cara, chega a ter problema, né? Caramba. Aí eles falam aqui que não, que no mundo todo, né, o Bolsonaro é o radical da direita. Eles estão querendo colar isso com o Trump, com outros líderes do mundo todo, mas na verdade é exatamente o que a gente está falando aqui, né? É a esquerda que está perdida nessa história, a esquerda que está perdendo valor e está se radicalizando porque não consegue pegar o poder novamente. Está tentando todas as armas
para se manter no poder, justamente porque percebeu que perdeu a sustentação popular. Lógico, chamam a direita radical, esquerda, direita radical. Na visão dele, a direita está junto com o Lula. A direita vota no Lula, só a direita radical que não vota com o Lula. Esse pessoal, eu vou te falar um negócio. Chega a ser engraçado isso daqui, né? E essa aqui é muito boa. A esquerda está tomando o Copium dela, né? Copium é aquele remedinho que você toma para você conseguir enfrentar uma derrota de boa, né? Deixa você mais calmo. Não, agora tudo bem, não tem problema. Estamos fazendo cope, né? Estamos se adequando à derrota, né? Então estão falando assim, o samba do próximo carnaval que Bolsonaro vai odiar ouvir. Então é isso daí, a esquerda vai perder a eleição, mas olha só, quando chegar Beija-Flor ano que vem, meu amigo, o samba vai sacanear Bolsonaro. É isso aí, esquerdista. Continua tomando seu Copium aí, bebe seu comprimidinho completo, aí toma seu comprimidinho completo para você ficar calminho. Bolsonaro vai ganhar a eleição. É isso. A Beija-Flor vai acabar com o Bolsonaro no carnaval ano que vem. Eu imagino que o Bolsonaro tá nem dormindo, preocupado com o samba da Beija-Flor do ano que vem, né? Pô, qual é, cara? Todo ano o pessoal faz as coisas lá, sacaneando o Bolsonaro. Você acha que alguém leva a sério esse negócio? O mais engraçado é isso, né? O que eu falo pro pessoal. A melhor coisa que uma escola de samba pode fazer é sacanear Bolsonaro, cara. É isso daí, porque para pensar. Quem são os jurados da escola de samba aqui no Rio de Janeiro? É tudo professor da UFRJ, professor de letras, de moda, de não sei o que lá. Então é aquele pessoal extremamente de esquerda, totalmente de esquerda, que vai julgar o carnaval. Então, meu amigo, quanto mais bater no Bolsonaro, mais ganha ponto, porra. Não tem essa. Então, certamente, eu imagino que o samba do carnaval do ano que vem vai sacanear muito o Bolsonaro, vai deixar o Bolsonaro muito triste. Mas olha só, é isso daí, pessoal da esquerda. Não precisa nem votar, deixa pra lá, Bolsonaro vai ganhar mesmo, não precisa votar não. Foca no carnaval do ano que vem, esquerdista. Apenas 11 estados podem decidir as eleições, né? O Cláudio Humberto traz aqui que 11 estados, São Paulo, Minas, Rio, Bahia, ou seja, são os 11 estados de maior colégio eleitoral, né? E que Lula ganhou no primeiro turno com uma diferença de 4 milhões de votos nesses estados, mas que hoje, no segundo turno, pelas pesquisas, Bolsonaro está na frente, 2 milhões de votos na frente nesses estados. O Bolsonaro ganhou muitos votos no Sudeste e até no Nordeste recuperou alguma coisa. A questão toda é, né, o quanto disso vai se reverter nas urnas de fato, porque isso tudo aqui é pesquisa, né? E é o que eu falo para vocês, eu acho que o grande tema e a grande diferença, o único grande imponderável dessa história é quantas pessoas vão votar, porque quantas mais forem votar, maior a chance do Lula, quantas menos pessoas votarem, maior a chance do Bolsonaro. Vamos ver em que ponto isso se equilibra, né? Eu acho que o Bolsonaro ganha com facilidade, mas vamos ver. Não deixe você de votar. Você, bolsonarista, tem que votar, hein? Quem tem que faltar é o pessoal que não se interessa tanto por política, é o caso do pessoal que vota no Lula. E o pessoal tá lembrando aqui, o Daniel Pereira tá trazendo um tema aqui que um sonho frustrado do Lula que pode se tornar realidade para Bolsonaro, mas não se iludam. Eles estão fazendo isso aqui com o intuito de levar voto para o Lula. O que eles estão falando aqui? O Lula sempre quis a maioria completa no Congresso, nunca teve. Sempre teve um Congresso contra ele. O Lula queria uma sucessão de mandatos. Lula, Dilma Rousseff, Lula, Fernando Haddad e Lula. É isso que eles planejavam para o Lula ficar 30 anos no poder, o PT, né? Sonhavam com uma bancada de 100 deputados federais, mas nunca conseguiram atingir esse objetivo. O auge da popularidade do Lula elegeram 88 deputados do PT na Câmara, né? Mas mesmo nos tempos áureos, o PT não tinha, por exemplo, São Paulo, os grandes estados do Sudeste, a maior parte ainda ficava com o PSDB, principalmente São Paulo. Então isso dava um certo equilíbrio, né? E ele está falando aqui que em 2022 a possibilidade da hegemonia está de volta, não com o PT, mas com o Bolsonaro. O Bolsonaro já fez 99 deputados pelo PL, ou seja, se contar os outros partidos de apoio, muito mais do que isso, né? Então já espinafrou totalmente o sonho do Lula na Câmara. Mas mais do que isso, deve levar os 3 maiores estados, Minas, São Paulo, Minas e Rio, e ainda tem a maior bancada no Senado também, ou seja, Bolsonaro tem quase que a faca e o queijo na mão, pode fazer o que quiser. Por que ele está falando isso? Justamente para incentivar o isentão, falando, olha só, é melhor o Lula, para ter um equilíbrio de forças, um equilíbrio saudável de forças. O Lula na presidência não vai conseguir fazer nada por causa do Congresso e coisa e tal, e não vai ter os estados e coisa e tal.
Meu amigo, o problema todo é o seguinte, o problema todo é que enquanto tiver Lula nessa história, o voto no Lula é um voto de perdão à corrupção que ele fez. A volta do Lula é a volta da corrupção. A gente vai regredir 20 anos se o Lula voltar à presidência, porque justamente vamos voltar lá para trás, 2002, naquela época que o Lula chegou, espinafrou o Brasil todo, destruiu a economia brasileira. Esse é o problema. Eu sinceramente preferia mesmo um Brasil mais dividido, sem tanta força concentrada num partido só. Mas eu entendo que neste momento, para a gente se livrar do PT, a saída é votar no Bolsonaro mesmo. Vamos condenar o Lula nas urnas, mostrar para ele que sim, não interessa que o seu amiguinho Toffoli, o seu amiguinho Fachin resolveu acabar com o seu processo, a gente sabe que você é corrupto. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odyssey ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.